Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade, com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais, que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você, que nos assiste, a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu tenho o prazer de receber a vereadora de Belo Horizonte, Flávia Borja, que vai conversar com a gente sobre o tema Desafios do Conservadorismo. Olá, Flávia. Muito obrigado por aceitar o convite do Conexão GAP e estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você, Carlos. Um prazer estar aqui. Muito bom participar com vocês. Flávia, eu quero começar perguntando, né? As pessoas hoje falam tanto de conservadorismo, e falam, eu sou conservador, eu não sou conservador, o que fala o conservadorismo? Enfim, eu gostaria que você começasse definindo o que é conservadorismo. Eu acho que eu vou começar definindo o que não é conservadorismo. Ótimo. Né? Conservadorismo não é uma coisa ultrapassada, como todo mundo pensa, né? Velha, antiga, fora de moda, coisa de gente velha mesmo, de pessoas mais antigas, né? Eu gosto muito, Carlos, eu me encontrei, né, realmente, daquilo que eu já vivi há muitos anos. Eu nasci, né, dentro de um lar evangélico e depois eu consegui definir que eu era conservadora por aquilo que eu vivia, né, e não escolhi o conservadorismo, ele me escolheu primeiro, né. E eu gosto muito de uma definição do Roger Scruton, né, que é um pensador aí, um filósofo atual, contemporâneo, e quando ele fala que o conservadorismo, ele nasce quando a gente percebe que a gente pertence a algo maior, que a gente não é autossuficiente, né? Que a gente está aqui nesse mundo aí porque a gente deve, né? E tem aí uma carga, né? Uma herança de gerações passadas. E o que a gente é hoje, a gente vai também influenciar gerações futuras, né? Então, ele define que a gente pertence aí a algo maior, alguma coisa, né, que a gente está inserido, é uma sensação mesmo, uma noção de pertencimento. Isso tem tudo a ver com a nossa fé cristã, né? Nós não estamos aqui soltos nesse mundo, nós fazemos parte de um plano, né? Existe aí uma visão de reino, né? Existe um planejamento, um propósito para as nossas vidas. E também, né, eu gosto muito porque o nosso Deus, a palavra de Deus, é um Deus de gerações, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, aquilo que a gente vive hoje vai influenciar o nosso futuro. Nós temos que falar para o futuro, para as gerações que vão vir, aqueles que a gente tem, né, realmente a influência, aquilo que a gente acredita. Então, é questão de valores que são passados de geração em geração. E às vezes a gente é conservador e a gente nem sabe que a gente é, né? Então, conservadorismo é algo assim muito simples, né? Muito palpável e que é aquilo que a gente vive mesmo no nosso dia a dia, se a gente acredita que aquilo que a gente planta, a gente colhe, que a gente está debaixo de bênção ou de maldição, né? E a gente vai trazer isso desse âmbito espiritual para o âmbito da realidade aí, da que a gente vive da política, né? Eu achei sensacional, Flávia, quando você fala, primeiro, falando que não é conservadorismo, porque realmente existe, às vezes, um preconceito. Sim. Né? As pessoas falam, mas como assim ser conservador se nós precisamos de evoluir, precisamos de coisas novas? Uhum. E as pessoas não entendem, né, esse conceito. Quando você fala de valores, né, olha, nós não chegamos aqui, nós não somos os primeiros habitantes da Terra. Sim. Nós recebemos toda uma herança, né, como cristãos, nós temos a palavra de Deus como nossa base. Então, quando você faz essa associação, olha, eu recebi uma herança, eu conheço princípios e valores e eu preciso de viver esses princípios e valores, né, reproduzir isso em todas as esferas da vida, seja ela política, seja ela familiar, nos negócios, enfim, princípios que nós herdamos, valores. Eu acho que esse é um conceito fundamental para a gente começar, né, a tratar o conservadorismo.
E dentro desse aspecto político hoje tão conturbado que nós vivemos, e aí isso eu não vejo isso só no Brasil, né? Isso de forma global, quais são os principais desafios do conservadorismo, tanto no cenário internacional quanto no Brasil hoje? Carlos, o desafio é imenso, né? Nós estamos vivendo aí sobre um avanço, uma imposição, eu acho, né? De uma pauta mesmo, de uma agenda progressista. A gente viu agora, né? O presidente americano recém-empossado, né? No primeiro dia assinou como um decreto a implementação de uma agenda de gênero, né? E quando isso acontece, quando alguém, né, um líder do executivo, assina um decreto, por trás já tem anos de implementação, de pesquisa, né, de formação e de realmente estar em todas as entranhas ali do poder público. Então, o decreto, ele só, de uma certa forma, formaliza que o que já está sendo feito, trabalhado, estudado, implementado há anos. E essa agenda, essa pauta de gênero, né, essa pauta progressista, essa relativização dos valores, é algo que está acontecendo tanto no cenário internacional como nacional. E eu vou te dizer aqui, municipal também, né? É algo que está próximo da gente como nunca. E a questão, Carlos, não é mais um respeito à diferença, né? Um respeito às minorias. Agora é uma imposição, é enfiar a goela abaixo mesmo, né? Na sociedade, principalmente na formação, né? Desde a criança, né? Muito dentro da escola, de uma agenda. Então, é assim, não é mais aquela coisa de tratar sobre a diferença, do respeito, né? dos desiguais, não é nada disso. É agora uma imposição. Vocês têm que nos aceitar e agora é uma destruição desses valores que a gente conversou aí. Então, essa resistência, essa pauta progressista é o grande desafio. Interessante, Flávia, porque nós sempre ouvimos, né? Toda vez que nós, como cristãos, nos posicionamos acerca de um determinado assunto, somos taxados de fundamentalistas, exatamente como você falou, é quase que uma imposição. Né? Se a gente tem alguma opinião diferente do que a maior parte das pessoas tem, isso é taxado como uma pessoa fascista, fundamentalista, preconceituosa. Né? Sim. E é uma agenda que realmente tem dominado. Você citou a questão do presidente americano, foi quase um ato simbólico, né? Uma das primeiras canetadas, né, do presidente foi uma agenda de gênero, o financiamento aí de instituições pró-aborto. Então, realmente é um momento conturbado, um momento difícil que nós estamos vivendo. E você citou que isso não é só no cenário internacional e nacional, mas municipal também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho no espectro municipal. Como que essa agenda tem chegado no município? Essa agenda, ela tem chegado com força total, né? E assim, de um trabalho mesmo, como eu falei, quando um decreto é assinado, já existe anos, né, de trabalho. Então, a gente até trouxe aqui para mostrar, só para poder registrar, né? Desde 2015, Carlos, a gente tem aqui a implementação de diretrizes de educação para as relações de gênero, né? Desde 2015, a nossa prefeitura, né, o executivo, ele assinou um acordo com a Agenda 50-50 da ONU, de equidade de gênero. Mas aí a equidade de gênero não é entre homem e mulher, né? Entende-se por gênero todas as outras variações, né? Então, desde 2015, existe um comitê que está estudando, né, e implementando e trazendo mesmo na prática, desde a educação infantil, né, mesmo implementando as teorias e fazendo grupos de estudos. E aí, o que aconteceu? Agora, assim como o presidente americano, um dos primeiros atos, né, do nosso prefeito reeleito foi realmente assinar esse plano municipal de equidade de gênero. Então, aquele trabalho de 4 anos que estava sendo feito, né, em concordância e por orientação dessa agenda da ONU, mas que no Brasil ela é muito mais diversificada, a questão de gênero, né? A ONU, aparentemente, ela fala sobre equidade entre homem e mulher. E aí agora, como um dos primeiros atos, em novembro, o nosso prefeito assinou a resolução implementando o plano municipal. Isso aqui passa e permeia todas as secretarias de Belo Horizonte, com ações, realmente, com políticas públicas de implementação de gênero, não só na educação, e né, o pior que realmente a gente vê uma formação de base, né, das crianças, mas todas as secretarias de Belo Horizonte, elas têm uma política de gênero já institucionalizada.
Olha, muitas vezes quando a gente se depara com uma situação dessa, né, isso se torna público na grande mídia, a coisa já aconteceu há muito tempo. Como a vereadora colocou, isso não é da noite para o dia, isso vem sendo alimentado, as pessoas vêm debatendo, especialistas, a agenda progressista ela é muito bem articulada. Até chegar num documento como esse. Eu desafio você a pesquisar mais sobre o Plano Municipal de Equidade de Gênero. É interessante ver como que eles distorcem, né, vereador, os conceitos. Né? Quando a pessoa lê Plano Municipal de Equidade, sim, homens e mulheres, mas será que exatamente é disso que trata o plano? É até interessante, tem um rodapé aqui, Carlos, falando assim, que o que se entende por mulher, né? Você até acha que, mas assim, aí eles falam que eles colocam em relação à mulher. Mas aí falam, né? O rodapé tá lá bem especificadozinho, assim, mulher entende, né? A mulher cis, trans, travesti, todas as variedades, né? Todos os desdobramentos. Então, aparentemente, é muito bonito, né? O discurso é muito bonito. Ah, quem não quer lutar pela igualdade das mulheres, né? E esse é o discurso feminista, né? Mas por dentro desse discurso existe mesmo uma agenda de desconstrução da família. Isso que é muito importante a gente falar. Nós não somos contra, né? O direito dos outros ou a opção, né? A gente não está aqui para lutar contra aquilo que as pessoas querem ser, mas existe uma intenção de desconstrução da família natural. E isso é que nós não aceitamos. E a gente está sempre reagindo, né, Carlos? É isso. Eles implementam, estudam, e aqui eles falam que eles chamam pessoas da sociedade civil, mas eles não chamam pessoas não tem um conservador que participou disso aqui. São pessoas sempre muito engajadas politicamente, uma pauta mais de esquerda, né? Completamente de esquerda. Então, quando a gente pega um negócio desse aqui, a gente vai reagir, né? A gente vai agora na Câmara reagir para derrubar isso aqui. Mas a gente precisa aprender a planejar. Como eles, né? A gente precisa vir também com propostas de base, para que a gente não fique só derrubando, que a gente tenha propostas reais de implementação do conservadorismo ou de todas, né, de ver todas as linhas e ver o que a sociedade deseja. Vamos fazer plebiscito para saber algumas questões, vamos, né, investigar. Então, a gente tem que parar de reagir e planejar. E é exatamente nessa linha, vereadora, que eu gostaria de perguntar, então, quais os projetos que a senhora tem para Belo Horizonte, analisando, né, todo esse pano de fundo, todas essas questões, mas de uma maneira mais ampla. Quais projetos, né? Já tem poucos dias, né, que a senhora já está ali na Câmara Municipal. Mas quais são as linhas, né, as propostas aí para BH? Acabei de assumir agora, mas eu tenho, né, uma história de estar ali dentro da Câmara junto com o Fernando, meu esposo, que encerrou o mandato agora, né, que foi para mim uma grande escola do Legislativo, e foi o motivo pelo qual eu resolvi me candidatar, porque eu me percebi ali assim, gente, tem muita coisa para fazer nesse lugar e eu preciso implementar aquilo que acredito, que eu vivo, né, a carência ali, a necessidade de ter mulheres com valores conservadores ali na Câmara. E o que eu vou, né, atuar, né, os meus projetos tem tudo a ver com aquilo que eu vivi durante, né, muitos anos. Eu estou na área de educação já há muitos anos, eu sou professora, sou fonoaudióloga, então eu acho que nada melhor de você colocar e defender e lutar por aquilo que você acredita e por aquilo que você tem experiência. É claro que a minha experiência é na área, né, na educação particular, então agora eu quero mergulhar na educação pública e principalmente aí barrando, né, as pautas mesmo, progressistas no caso da educação e da ideologia de gênero na educação, que é algo, Carlos, que não é uma fantasia, não é, né, algo que a gente fica aí imaginando, uma teoria da conspiração, é algo que já tem acontecido. Existe mesmo uma intenção, né, algo intencional de realmente colocar gênero desde a educação infantil. E isso a gente vai, né, a gente está estudando e comprovando, e é onde eu vou atuar, né, eu vou lutar realmente por uma educação também inclusiva daqueles, né, da população surda, que é também da minha formação, mas eu quero muito estar nessa pauta ideológica. E aí tem também as pautas femininas, né, e não feministas, né, e eu quero lutar muito para que a mulher com uma gravidez indesejada em Belo Horizonte, ela tem a chance de ter o seu filho, né,
num ambiente acolhedor, dela ser acolhida, de ser amparada e não recorrer, né, para o caminho do aborto, que em alguns casos, né, é até permitido, legalizado, em casos de violência, de estupro, mas eu quero que a mulher de Belo Horizonte, ela tenha a chance de ter esse filho, né, ela entenda as consequências de um aborto ao longo da vida, né, então essa é uma pauta, assim, muito preciosa para mim. Tenho dentro dessas áreas, né, de defesa da mulher numa visão cristã e defesa da educação também numa visão conservadora, é onde eu quero atuar, e aí tem todos os desdobramentos, né. E é uma área fundamental, por isso a importância de nós termos conservadores, né? Sim. Parlamentares conservadores em todas as esferas, na esfera municipal, estadual, federal, porque a agenda progressista ela é muito forte. Se nós não tivermos parlamentares, pessoas comprometidas que conheçam da pauta, nós vamos perder essa guerra. Então, eu gostaria que a senhora falasse, vereadora, como que as pessoas podem apoiar projetos como esse, né? As pessoas que estão assistindo. Então, ela fala assim, olha, eu quero manifestar meu apoio. Como que eu faço isso de maneira mais eficiente? Eu acho que a grande arma que a gente tem aí são as mídias, né? Que a gente tem ali um poder mesmo de manifestar as nossas ideias, de lutar, de estarmos ali engajados politicamente. Mas eu falo para as famílias, quando eu vou nas igrejas, nas palestras, que não adianta só você apoiar lá, né, no discurso. Na prática, a gente precisa, no caso das mães, das famílias, dos pais, estarmos mergulhados dentro das escolas, né? Conhecendo aquilo que os nossos filhos estão recebendo, né? Isso é fundamental, porque a minha parte é assim, uma porção pequenininha ali, né? De estarmos mesmo ali lutando contra, né? Para que a gente tenha na lei mesmo o direito de educar os nossos filhos de acordo com aquilo que a gente pensa, né? De acordo com os nossos princípios, mas os grandes, né, vigilantes ali do dia a dia são as famílias, né? E a gente precisa fazer um trabalho aí em parceria. No caso, né, da pauta das mulheres com gravidez indesejada, a gente tem já uma organizações aqui dentro de Belo Horizonte, uma delas que eu quero destacar é o ANGE, né, uma organização de anos que faz esse apoio. Então, a gente pode estar detectando, encaminhando para que essa mulher seja, né, acolhida, mas o ANGE é uma organização ali, né, que é dentro mesmo confessional, e eu quero tornar isso como política pública do município. Qualquer mulher possa ter acesso a essa política. Então, na prática, o que a gente tem que fazer? A gente tem que engrossar aí as fileiras, né, daquilo que a gente acredita, fiscalizando, olhando os materiais, participando das reuniões nas escolas, participando dos conselhos, né? As pessoas precisam entrar nos diversos âmbitos aí de participação popular. Às vezes a gente acha que é só o cargo de vereador, o cargo de prefeito, de deputado, e não é, né? Como as coisas vêm de baixo para cima, né, Carlos? Então, participar dessas políticas aí desde a base. Chamar a responsabilidade, né, para as famílias também, acompanharem os filhos, participarem de conselhos, que isso é fundamental, né, as pessoas conhecerem mais esse mecanismo de conselhos. Infelizmente, né, a gente poderia conversar muito mais aqui com a vereadora. Nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença, vereadora, e pelas suas contribuições. E agora... Olá, Alexandre. Seja muito bem-vindo ao Conexão GAP. E qual é a pergunta de hoje? Olá, Carlos. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E a nossa pergunta de hoje vem de Florianópolis, Santa Catarina. E quem pergunta é o Leandro Silva. Ele pergunta por que a luta contra o aborto é uma das principais pautas do conservadorismo? Leandro, a defesa da vida intrauterina tem as suas bases tanto na Bíblia como na ciência. O Salmo 139 declara que Deus nos conhece desde o ventre. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Agora vamos para a ciência. A biologia é que define onde começa a vida. E a vida começa na concepção, que é um ato contínuo, intra- e extrauterino até a morte. Isso significa que o aborto é um assassinato, pois a vida começa na concepção. Aqueles que defendem o aborto dizem que isso é uma questão de direitos humanos, pois a mulher tem direito de decidir o que fazer com o seu próprio corpo.
é como diz o slogan: meu corpo, minhas regras. Mas o bebê não é um prolongamento do corpo da mãe. É o pequeno bebê que torna o útero habitável. É ele que faz cessar os ciclos da mulher. É ele que, em última instância, determina a hora de sair. E se não estivesse protegido por aquela cápsula, ele seria expulso como um corpo estranho. E a partir do 16º dia de gestação, pouco mais de 2 semanas, o coração do feto já começa a bater. Portanto, o bebê no ventre da mãe não é um prolongamento do corpo da mulher. Se matar um bebê no ventre é uma questão de direitos humanos, eu te pergunto, onde é que estão os direitos desses bebês? É o direito à vida, que é o mais básico de todos os direitos. O aborto é o massacre dos poderosos contra os indefesos, porque vivos já estavam, esperando apenas a hora de nascer. É por isso que o conservadorismo considera a luta contra o aborto uma causa tão importante. Então você, que é um cristão, conservador e defensor da vida, pode se posicionar com argumentos bíblicos e científicos. Leandro, espero ter respondido a sua pergunta. E você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, gap.unec, e enviar um direct para a gente com a sua pergunta, cidade e a hashtag GapResponde. Até mais! Alexandre, muito obrigado por participar do nosso quadro GAP Responde. E como este programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa dica GAP do dia. E quem vai dar a dica de hoje para a gente é o integrante do GAP, Tiago Siqueira. É com você, Tiago. Oi, eu sou o Thiago e no Dica GAP de hoje nós vamos apresentar o livro Capital Moral, escrito pelo Dr. Roel Kuiper, que é um jurista e político holandês. Durante seus estudos na Holanda, Kuiper desenvolveu uma linha de raciocínio na qual ele explica o conceito de capital moral através de preceitos cristãos. Ele utiliza principalmente do pensamento reformado a partir de autores como Abraham Kuyper e Herman Doivert, e conversa com outras linhas de pensamento mais tradicionais e seculares, como liberalismo e também comunitarismo. Então, a partir desse diálogo entre instituições e entre linhas de pensamento, ele acaba tentando dar uma explicação para por que a sociedade anda tão desconectada como está hoje. Então, caso você se interesse, fica aí a dica Capital Moral de Roel Kuiper. Valeu, Tiago. Obrigado pela participação e pela excelente dica. E agora, vamos à nossa reflexão bíblica. Em Mateus 5,13, a palavra de Deus nos diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Este é um trecho de fundamental importância para todos nós cristãos. Jesus identifica seus seguidores como sal da terra. Quando analisamos as mais variadas propriedades do sal, encontramos como uma das mais importantes a propriedade de conservar alimentos. Em tempos passados, quando não existia energia elétrica, as pessoas usavam sal para evitar o apodrecimento. As viagens eram feitas com alimentos conservados no sal, o que garantia a integridade do que era transportado. Quando Jesus nos compara ao sal, urge uma mensagem poderosa a todos nós cristãos. Somos chamados a evitar o apodrecimento de tudo aquilo que Deus nos confiou. Deus criou todas as coisas e nos chamou para sermos seus mordomos. Ele estabeleceu princípios e leis que devem ser seguidos para a manutenção da ordem e do governo. Vivemos dias difíceis, em que o relativismo tem ganhado força em todas as esferas. As trevas se levantam de forma agressiva para destruir os fundamentos da palavra de Deus. O conceito de família, por exemplo, tem sido distorcido, o casamento banalizado, vidas de bebês ceifadas, e muitos consideram tudo isso normal. Precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus e buscar nele estratégias
para que as esferas de influência social não apodreçam. Somos chamados a ocupar espaços no governo, nas artes, na mídia, na educação. Somos chamados para ocuparmos espaços de influência em todas as esferas. Porque para nós cristãos, ser sal não é uma opção, mas uma ordem de Deus para não sermos jogados fora e pisados pelos homens. Espero que essa mensagem possa edificar a sua vida. Então é isso, pessoal. Hoje ficamos por aqui e nos vemos no próximo Conexão GAP.